É o Belmirando Costa, é o superintendente de comercialização da Chesf, que vai falar por uma política energética para o Nordeste. Portanto, muito obrigado pela presença do senhor Belmirando Costa. Boa tarde a todos. Eu estou aqui representando o presidente da Chesf, que foi convocado para Brasília, infelizmente não pôde estar presente neste evento. Bom, então o tema do evento, a política por uma política energética do Nordeste. E aí a gente vamos começar, pelo menos não vamos naquela época bíblica, mas vamos também dar uma volta um pouco do modelo do setor elétrico, que, como vocês têm conhecimento, o modelo do setor elétrico anteriormente, na época quando começou a mudança para o novo modelo, que agora já é o avô de todos os modelos, a expansão era dada pelo mercado. Né? Então, na realidade, o planejamento era um planejamento bem indicativo, né? E o mercado é que cuidava da expansão. E como o mercado cuidava da expansão, se entendia que onde estava a receita, onde estavam os lucros, o negócio, naturalmente a expansão caminharia a contento. Né? Isso, na realidade, não aconteceu, né? E foi uma das causas do racionamento de 2001, porque o mercado também, né, quem vai negociar, liga muito para preço. E chega a uma excelente conclusão de quando você não tem oferta, o preço da energia sobe. E se o preço da energia sobe, eu posso ganhar mais com a escassez do que com o equilíbrio. Né? Então, isso resultou num desequilíbrio completo na questão de planejamento do setor elétrico. Bom, com o advento do novo modelo, isso foi mudado, então foi inserido o planejamento de uma forma muito mais forte. E vocês têm conhecimento agora da série de leilões, foi criando ambiente livre, ambiente regulado, e para o ambiente regulado, a série de leilões que acontecem, leilões A-5, A-3, reserva, e isso para quê? Para fazer com que a carga sempre seja atendida. Né? Mas acontece que esse trabalho foi um trabalho como trocar a roda de um carro com o carro andando. A política energética devia ser um processo top-down e não um processo como foi construído. Então, o que é que acontece? Aconteceram alguns desvios e alguns problemas. Né? Então, vamos voltar ao Nordeste. Então, o que é que aconteceu com o Nordeste? O Nordeste teve leilões e, em vários fóruns, em vários seminários, eu vi aqui apresentações de prefeitos de cidades querendo térmica para o seu estado. Né? É um investimento para o seu estado. Então, a térmica podia ser térmica de qualquer coisa, né? Desde que tenha um investimento no seu estado. O que é que aconteceu? Nós fomos instalados no Nordeste 6.000 megawatts de termoelétricas. Né? Isso, termoelétricas a diesel, óleo combustível e gás natural. Atendeu a demanda do Nordeste. Mas nós colocamos mais térmicas no Nordeste do que em todo o país. Qual é a consequência? As consequências vêm depois. Né? Na realidade, o modelo do setor, na hora de fazer o leilão, não segmentou por região uma contratação equilibrada. Ou seja, você fazia o leilão para atender aquele mercado, o mercado podia ser atendido com uma térmica no Nordeste, atendendo a carga no Sul ou no Sudeste. Isso não tinha a mínima consequência. Bom, o Nordeste ficou com 6.000 e o Nordeste se tornou exportador de energia. Nós estávamos com excesso de energia pelo excesso de térmica que tinha. Como consequência, você teve as usinas hidrelétricas do Norte, o Madeira, que é direcionado para o Sudeste. O Madeira está no Sudeste, no submercado do Sudeste, Giral e Santo Antônio. Né? E aí, nesse meio termo, como a gente não tinha... na realidade, a culpa da política, a política tem que ser construída, acho que é um fórum importante que vocês estão presentes aqui, tem que ser construída por todos. Então, o que é que acontece? Ao fazer isso, o Nordeste não precisava daquela energia do Norte, e quem precisava era o Sudeste. O Nordeste está cheio de térmica, não precisava dessa energia. Como o Nordeste não precisa dessa energia, vincula-se um linhão de corrente contínua diretamente para o Sudeste, que vai escoar a energia do Rio Madeira.
Né? E aí, paralelo a isso, teve uma série de discussões do Nordeste independente. E aí é outro problema. Porque o Nordeste independente significa que o Nordeste está abrindo mão de exploração, de ter o bônus, porque o ônus vai ter como Estado da Federação, mas está abrindo mão do bônus de ter a energia hidrelétrica do Norte, porque tem que ser independente. E na linha do independente, o que é que nos fica? Fica termoelétrica, e fica eólica, e fica solar. A termoelétrica você vai ou com combustível diesel, gás natural ou carvão. Né? E a hidrelétrica, nós não temos mais hidrelétrica, a não ser poucos parques muito pouco competitivos, muito caros. Né? O que é que a gente tem ainda? Tem um resíduo no São Francisco, que é a usina de Pão de Açúcar, que fica a jusando de Xingó, muito difícil de ser construída, porque ela impacta diretamente numa cidade que é patrimônio histórico, né? A cidade de Piranhas, isso aí tem um impacto grande, e nós temos no Parnaíba alguns aproveitamentos que ficam em torno de 400 megawatts. Né? Então, o que é que você pensa no Nordeste? Não dá para você ficar brigando com fonte, eu quero isso, eu quero aquilo. Na realidade, tem que a participação múltipla das fontes. Se você está pensando agora no Nordeste 2030, nós estamos pensando em duplicar a nossa demanda por energia, mantendo as taxas de crescimento da região. E mantendo as taxas de crescimento da região significa manter a desigualdade regional. Se eu mantenho a desigualdade regional que hoje existe, eu vou dobrar minha demanda. Então, eu vou ter que adicionar mais 9.000 megawatts médios na região Nordeste, que é praticamente 1,5 vezes toda a capacidade instalada da CHESF. É muita coisa. Então, o que é que você pode pensar? Pode pensar solar como uma geração distribuída. Pode pensar em solar como nas residências. Aí você tem que mudar a política de construção das cidades para fazer com que a cidade consiga aproveitar essa energia. Agora, pensar em eólica. Vamos pensar em eólica. Nós somos autossuficientes em eólica. Somos. Nós temos instalados 3.000. Até 2016, nós vamos instalar na região Nordeste 3.400 megawatts de energia eólica. Isso dá uma média de 1.700 megawatts médios. No leilão de reserva que vai acontecer agora, dia 23, o Nordeste está inscrito de empreendimentos do Nordeste 12.000 megawatts, o que equivale a 6.000 megawatts médios. Nós temos muitas eólicas, mas as eólicas não são uma energia de base. E este é o problema. Você não pode contar com uma energia eólica como uma energia de base, porque o vento é variável, não tem reservatório. E você não pode pensar em regularizar isso com um reservatório que não tem, que não existe. Tá? E aí vem o segundo contraponto da questão. Estão dizimando os reservatórios. Então, a sociedade, né, decidiu, os aproveitamentos hidrelétricos não estão sendo feitos por razões ambientais, por razões interessantes, que são ambientais, não estão sendo mais construídos com reservatório. Então, as usinas do Madeira são usinas fio d'água, não tem reservatório de regularização. Belo Monte vai ser fio d'água, não vai ter reservatório de regularização. Significa que vai ser variável, sim. Então, o país não pode suportar a sua expansão com fontes variáveis. Então, o que a gente tem como sociedade de entender como uma política energética macro é uma política de dizer o seguinte: nós não vamos mais aproveitar o nosso potencial hidrelétrico, nós vamos abrir mão de reservatório em qualquer situação. Então, qual é o caminho para uma fonte de base? Há um caminho de uma fonte de base, né, independente de torcida ou não, né, nesse período de transição, caminha inexoravelmente para uma fonte nuclear, porque foi a escolha. A escolha está implícita, não tem almoço grátis. Se você escolhe que não vai
colocar reservatórios. Se você escolhe que não vai fazer isso, como é que você vai suportar o crescimento da carga com energia eólica exclusivamente? Nenhum país fez isso. Você não vê na Alemanha, em nenhum país, com uma energia eólica, uma energia de base, simplesmente porque ela não tem característica de energia de base. Então, ou você vai encher de termoelétricas, né, com combustível importado e poluente, que é muito caro, né, ou a gente começa a repensar, talvez, a questão das hidrelétricas, que, de repente, né, a gente nem nota, mas a hidrelétrica se transformou no agente poluidor e as termoelétricas no agente viável. Porque é fácil construir uma termoelétrica, é muito difícil construir uma hidrelétrica. Né? As coisas mudaram. Né? Então, a gente está abrindo mão de um benefício global para um benefício local. Não é que esteja certo nem errado. Né? São os fatos e a sociedade tem que pensar nesse jeito. E o Nordeste, como está integrado no Brasil, tem que pensar nisso também, né? Como seria essa política para a região Nordeste. Eu vou colocar uma questão para vocês que não diz respeito à expansão, mas diz respeito ao atendimento de energia. Vocês têm conhecimento, né, que, numa medida útil, uma medida interessante, tá certo? Foi reduzida as tarifas de energia, o movimento de reduzir, através da redução da tarifa da CHESF, das empresas, que passou a energia das usinas ditas velhas para a cota. E, com isso, dos 6.000 megawatts médios de energia que a CHESF tinha, 5.500 foi passado para a cota e aí contribuiu para a redução de energia, já que era uma usina amortizada e que a sociedade já tinha pago isso. Essa medida é perfeita, né? e foi ao encontro da morosidade tarifária. Né? O que a gente não coloca, e que vale alertar, que da CHESF, 60% dessa energia foi para reduzir as tarifas de energia das outras regiões do país. E só 30% contribuiu para reduzir a energia do Nordeste. Isso está certo, isso está errado, não vamos discutir esse fato. É apenas o que aconteceu. Né? Então, e como isso aconteceu? Foi para um país como todo, me parece que o raciocínio que a gente discute do Nordeste independente, do ponto de vista energético, vai contribuir muito mais para o desequilíbrio do Nordeste, porque vai ficar uma região muito cara. Se nós resolvermos colocar as fontes só no Nordeste e abrir mão de fontes hidrelétricas, nós podemos perder competitividade. E aí, em vez de você ter uma redução de desigualdade, você vai ter um aumento de desigualdade. Né? Então, a gente está com uma chance ímpar, porque nós estamos ainda 150 mil megawatts a serem explorados na Amazônia. Nós temos 75 gigawatts de capacidade eólica, potencial eólico, na região Nordeste. Nós temos, em termos de 30 gigawatts de solar na região Nordeste, que pode caminhar como uma geração distribuída no início, né? E depois, dependendo de como ser a conformação, você pode ter até um grande projeto solar. Mas eu digo para vocês, nunca, nesse período até 2030, nunca será uma energia de base, a não ser que a gente tenha uma completa ruptura em tudo que a gente tem agora. Então, essa política do Nordeste, eu estou colocando para vocês mais questionamentos, né? Muito mais incertezas do que certezas, mas, quando tem incertezas, é exatamente onde vai proliferar as ações que são viáveis para cada região. Né? Eu vejo regiões, o aproveitamento do lixo é uma coisa centralizada que pode ser utilizada sob a ótica local das cidades. Então, são projetos locais que, além de ter um benefício energético, ele melhora as questões outras, de saúde, a questão de uma série de coisas que as cidades têm a preocupação. Mas isso não pode ser apenas um único projeto. É uma confluência de projetos e a gente não pode nunca esquecer de abrir mão. Qual é a fonte de energia de base que vai suprir
as necessidades energéticas do Brasil e do Nordeste. Esta é a decisão que está sendo colocada para a sociedade hoje, né? E é a decisão que a gente tem que abordar. Não é satanizando uma fonte que você vai viabilizar outra. Tá? Mas você satanizando uma fonte, você pode não ter mais meios nem decisão de outra fonte. E aquela vai entrar de qualquer jeito, porque simplesmente você inviabilizou todas as outras fontes. Essa inunda, essa daqui tem prejuízo ecológico, se prejudica isso, não pode ser feito, não pode ser feito. O que é que vai restar? Vai restar a solução, né? Uma solução que já existe e está discutida e está na mesa, e a gente tem que discutir energia solar, energia eólica, energia nuclear, não do ponto de vista de receio, mas tecnicamente, né? Ver o que acontece e o que é melhor para a região. Gente, é isso que eu coloco essas informações. Eu acho que o governo, a EP, no seu planejamento, o plano decenal de energia, ela está contribuindo e é o papel da EP aumentar mais. Na realidade, o plano decenal de energia é um plano de obras. O que é que acontece? A EP vai conseguir chegar lá, ninguém pode fazer diferente. O objetivo, primeiro, faz uma política. Se você tivesse uma política energética no país, você teria evitado colocar 6.000 megawatts de térmica no Nordeste. Porque você sabia exatamente onde você explorar e que fonte você explorar, e até explorar fontes mais caras, até que elas tivessem economia de escala e fossem mais baratas, e voltassem a ter um valor econômico que fosse viável. Mas ele só pode ser isso se discutir a política energética. Nós estamos chegando lá, mas para discutir a política energética precisamos de vocês, precisamos de todos, né? Tanto a parte do pessoal das empresas de geração, como a sociedade, para discutir esse problema. Eu coloco isso porque em diversos seminários, eu participei de seminário de energia nuclear, onde a energia nuclear é a solução. Nenhuma outra fonte serve. Então, é a coisa excludente. Você vai para a energia, a seminário de eólica é a fonte. Ela tem uma complementariedade muito boa com relação às hidrelétricas. Então, o que é que acontece na eólica? Quando eu tenho vento, eu não tenho água. Quando eu não tenho vento, eu tenho água. Então, existe uma complementariedade. Eu posso utilizar os reservatórios da hidrelétrica para usar a minha energia eólica. Que reservatório? Eu vou usar que reservatório? Se eu não tenho. Se eu não estou fazendo reservatório. Ou a gente acha que colocar mais 10.000 megawatts de energia, Sobradinho, no Nordeste, Três Marias e Sobradinho e o reservatório do Sudeste vão ser suficientes para fazer esse jogo. Então, essa é a decisão, tá? E esse é o desafio que a gente tem ao longo dos próximos 17 anos. Tá? Eu agradeço e coloco à disposição de vocês para questionamento e que a gente discuta e, de repente, saia alguma diretriz que a gente possa abordar e aprofundar nos próximos seminários. Muito obrigado. Bem, o espaço para perguntas, por favor. Já temos aqui, doutor Belmirando Costa, aqui do presidente aí do CREA, Alexandre Santos. Qual o espaço reservado para a energia nuclear no panorama considerado pela CHESF? Bom, nós não temos um espaço reservado para nuclear, né? Na realidade, o planejamento que é feito, a energia nuclear, ela tem que ser feita, a energia nuclear tem que ter a aprovação do Congresso, né, para ser feita. Ela não pode ser feita pela CHESF. Ela tem um órgão tem uma empresa de energia nuclear, eletronuclear, que pode fazer. Na realidade, não está nada decidido, né? Se vocês olharem o plano decenal, o Plano Nacional de Energia, ele citou
usinas nucleares na região Nordeste, né, que depois saiu por falta exclusivamente de outras fontes. O que é o que eu digo para vocês? Se vocês simplesmente inviabilizam a conta, nessa conta do planejador, é uma conta bastante simples. Você inviabiliza a hidrelétrica, você não tem condição de colocar térmica a gás, nem a diesel, nem óleo combustível para ter uma térmica de base. Você tem um mercado crescente, então você faz o que é que eu tenho de demanda, o que eu tenho de oferta. Esse gap aqui eu tenho que preencher com alguma coisa. Se eu não tenho nada para preencher, eu vou colocar nuclear. Né? Então, eu coloco um pacote nuclear porque eu sei que esse tem potencial. Agora, o espaço reservado para ele no panorama considerado pela Chess, a Chess não faz ainda não está fazendo o panorama de nuclear. Né? Estamos levantando as opções para 2030, mas quem faz esse panorama como um todo é o governo, o Ministério, e é a empresa de pesquisa energética que faz esses cenários, como é o planejamento do Plano Nacional de Energia de 30 anos, que deve constar nuclear nesse plano. Muito bem. O professor Francisco Brandão, da Universidade Federal de Pernambuco, qual a explicação para a falta de linha de transmissão para que o parque eólico da Chess na Bahia possa gerar energia? O presidente está em Brasília, né? Ele já deu essa declaração até no Bom Dia Brasil, né, nos jornais. Na realidade, existe esse problema, né, e já elencou três problemas que estão decorrendo disso. O primeiro problema é a questão ambiental, da licença ambiental. A segunda questão foi a questão fundiária, né, e a questão, muitas vezes, de projeto. Existe toda você pode dizer, não, por que fez? Isso é uma falha. Na realidade, e essa falha está sendo corrigida nesse leilão pelo governo. Porque o que é que acontece? Quando você fez o leilão das eólicas, você fez o leilão das eólicas e fez o leilão das linhas para as eólicas. E esses leilões tiveram 2 donos. Era para chegar no mesmo ponto, mas teve o mesmo dono com problemas diferentes. Então, nesse leilão de energia reserva, o que é que o governo está fazendo? Ele está fazendo o seguinte, olha, esses empreendimentos cadastrados no leilão de reserva, você vai dizer qual é a subestação que você vai querer se conectar. E aí, o operador nacional do sistema, ele vai fazer um mapeamento de todas as subestações que tem empreendimento cadastrado e vai ver, olha, naquela subestação só pode ser conectado 200 megawatts. Se entrou 500, 300 já sai. Nem participam mais, vai pelo preço. Aí, daquela subestação, ele vê a subárea e vê a área. Ou seja, ele está garantindo que, quando tiver o leilão de eólica, quando você construir a eólica, tem um ponto de conexão que vai funcionar e está com capacidade adequada para atender. Né? Na realidade, é que eu dizer, o planejamento foi se adaptando. O que está acontecendo com a Chess, né, e está acontecendo muito mais com a Chess porque no Nordeste, é exatamente isso. Quer dizer, teve problemas ambientais, teve problema fundiário. O fundiário é muito grave, porque o fundiário, antes você arrendava, passava lá aquelas terras que não valiam nada, você arrendava. Né? Mas agora você negociar com o proprietário é muito complicado, né? Porque eles querem uma participação do valor, querem aumentar demais o valor, aí depois você tem que entrar com o decreto de utilidade pública para poder passar, então isso aí vai para a justiça. É um processo. As pessoas, o boom de eólica, né, evidentemente não tem ninguém bobo. Né? Quando acontece isso, a pessoa que tem terra diz, olha, isso aí é uma grande oportunidade de uma terra que não valia nada, né, valer alguma coisa. Então, todo esse processo realmente contribuiu para o que está acontecendo. Né? A gente sente porque os projetos estão prontos e não tem linha de transmissão para chegar. Isso é um fato, tá certo? E esse fato já foi alvo, chegou no Bom Dia Brasil, jornal, Isto É, né? Mas essa é a explicação, né? Um detalhe, o que efetivamente aconteceu. Pedro Fragoso, por que o senhor não fez nenhuma referência à geração a partir do hidrogênio?
porque nós estamos falando de 17 anos. Né? E eu não, pelo menos, ignorância minha, né? Mas eu não visualizo, né, a geração a partir do hidrogênio seja, primeiro, entrar na questão da viabilidade sem ser um projeto piloto. E depois de entrar na viabilidade, ter o porte suficiente para se adequar às necessidades da região para os próximos 17 anos. Né? Eu dei alguma coisa nesse sentido. Aqui o velho guerreiro Jorge Emílio, economista, como se explica o desmantelamento da Chesf? Qual a lógica meu Deus do céu, desautonomização e desqualificação econômica, técnica e financeira pelo atual governo, ao matar a empresa, fato que comprometerá o desenvolvimento do Nordeste? Bom, aí é juízo de valor. Né? Quer dizer, o desmantelamento da Chesf fica a juízo de valor. Na realidade, a Chesf mudou de patamar. Vai depender da competência dos profissionais que estão na Chesf, né, trabalhar nesse novo patamar. Nós perdemos, digamos, não perdemos, nós tivemos 5.500 megawatts, como eu falei para vocês, megawatt médio, transformados em cota. Ou seja, o que significa transformado em cota? Nós vamos receber apenas a receita associada à operação e manutenção desses aproveitamentos. Né? E ficamos só com Sobradinho e Curemas. Por quê? Porque a concessão do Sobradinho só termina em 2022. Né? Essa regra foi válida para a Chesf e essa regra foi válida para Furnas e todos os empreendimentos, quer privado, quer público, se não for alterado, essa lei, quando terminar a concessão, será leiloado novamente, né? Ou renovada a concessão para o regime de cota. Né? Então, essa questão, eu acho que a questão mais de desmantelamento é mais um juízo de valor. Eu entendo que a gente está num novo patamar. As empresas se reinventam. Né? Foi reinventada a IBM, se reinventou a Xerox, ou reinventam-se ou morrem. Né? Eu não acho que a empresa irá morrer. Ela vai se reinventar. E, para isso, tem que passar uma fase de turbulência. Nós estamos na fase de turbulência, que eu acredito que a gente vai conseguir se recuperar com relação a isso. A outra questão do desmantelamento, como se explica, não entrando em desmantelamento, mas como se explica o que foi feito com relação à energia, é uma política de governo. Né? E é uma política de governo e é o nosso maior, majoritariamente, é o maior acionista da empresa. Né? Enquanto, com relação a isso, não temos nada a comentar. Amilcar Cisneiros, economista. A Chesf, o BNB, o Denox, o Codevasf, a Sudene são instituições promotoras do desenvolvimento do Nordeste e co-irmãs, diante do desmantelamento das instituições regionais pelo governo central contra a regionalização e o Pacto Federativo, qual será o papel da Chesf esvaziada? Na realidade, é o seguinte, o papel de desenvolvimento, vamos colocar os papéis, né? A Chesf colaborou, como todas as empresas, hoje, no momento hoje, como todas as empresas que participam da nossa economia, colaboram para o desenvolvimento do Nordeste. Agora, quem tem a atribuição básica do desenvolvimento do Nordeste é a Sudene. Né? Como instituição federal, o Denox é a Sudene. A Chesf é uma empresa. Né? A Chesf é uma empresa, ela contribui para o desenvolvimento do Nordeste, mas é a empresa que visa vender energia e ter lucro. Né? Na nossa missão é vender energia e ter lucro. Né? Agora, ao vender energia e ter lucro, nós contribuímos para o desenvolvimento do Nordeste, mas não é na função principal, porque senão a gente estaria competindo com a Sudene, e não é o caso. Tá certo? Infelizmente, não é o caso. Em alguns momentos da história, nós nos confundimos. Né? Até porque, quando foi feito Paulo Afonso, é uma usina Paulo Afonso 1 de 180 megawatts, as pessoas, não digo os sulistas, mas as pessoas que não eram da região Nordeste, diziam que Paulo Afonso 1 era um absurdo.
Porque uma usina de Paulo Afonso I para atender o Nordeste era suficiente para atender o Nordeste nos próximos 50 anos. Né? Então, 180 megawatts, uma energia de 60 megawatts médio, e diriam que era para atender a região nos próximos 50 anos. Era um absurdo fazer Paulo Afonso I. Né? E nós temos agora uma capacidade instalada de 10 mil megawatts e não conseguimos atender às necessidades do Nordeste hoje. Porque hoje a carga do Nordeste é 9 mil e nós temos de energia 6 mil. Né? E não temos. Então, quem fez essa previsão, não sei quem foi, se foi economista ou se foi quiromante, errou feio. Né? Ou engenheiro, né? Errou feio. Bem, Adonis Oliveira, aqui tem uma pergunta que já foi parcialmente respondida. Na sua opinião, qual a razão para termos eólica sem linha de transmissão? Isso aqui já foi respondido, pelo visto. Não tem razão para eólica sem linha de transmissão. Eólica, linha de transmissão. Aconteceu um problema. Linha de transmissão que não funcionam com a usina. Usinas que custam o dobro do planejado. Bom, aí, veja, na realidade é o seguinte, vamos colocar as usinas que custam o dobro do planejado. Está bem genérico, na realidade, né? Mas o que acontece? A usina que custa o dobro do planejado. Alguém ficou com prejuízo. Então, vocês vão decidir quem ficou com prejuízo. Né? O investidor, o contribuinte, ninguém vai ficar com prejuízo. Você resolveu fazer uma usina e foi no leilão e disse que faria a usina por R$100 o megawatt-hora, ao preço de X. Se o preço passou para 2x, você tem um contrato para vender por 100. Então, o que é que aconteceu? Evidentemente, a sua taxa de retorno reduziu. Tá? Se está dentro de uma taxa aceitável, não. Se não, é prejuízo. Prejuízo para quem? Para os acionistas. Né? Em última instância, para os acionistas. Então, assim, o que é que fazer? Por que explicar isso? Não dá para explicar porque as usinas dobram de preço sem você saber exatamente qual é o fato que usina e o que é que aconteceu. Mas eu estou entendendo que os acionistas que vão pagar por essa, digamos assim, falta de planejamento ou erro de cálculo. Né? A gente realmente fica difícil a gente entrar mais profundamente nessa questão. Ronald Bezerra, a Chesf, desde a década de 50, tem sido a redenção do Nordeste. Qual seria a estratégia da companhia para aumentar o seu potencial energético, que não dependa de usinas termoelétricas e nem de usina eólica, ou solar, ou molecular? O velho Chico ainda suporta reservatório? Não. O velho Chico, né, não aguenta mais, né? Não suporta mais reservatório. Não é... Então, não tem muito o que fazer. E essa questão do Nordeste é como eu falei para vocês. O Nordeste está dividido. A Chesf não, né, nem pode. Né, nem pode. Porque agora, pelo modelo, qualquer empresa, as distribuidoras não, porque as distribuidoras participam do leilão e no leilão ela compra o pacote que o governo colocou em inscrição. Mas as empresas que têm energia no mercado livre, ela pode comprar energia a quem quiser. Então eu não posso impor a Chesf. Como era antes? Antes a Chesf tinha uma área de atuação. Então a área de atuação da Chesf é a área de atuação até... Não entrava com o Maranhão. Era a área de atuação. Então, a Chesf era responsável para atender energeticamente esta região. A Chesf não tem mais essa área de atuação. Então, ou seja, pode ser que um consumidor aqui na região Nordeste esteja sendo atendido pela Tractebel, que é no Sul, pode ser atendido pela Suez, pode ser atendido pela Eletronorte, e não tem como. Eu não tenho como fazer que você compre energia da Chesf porque eu estou no Nordeste. O modelo não permite mais isso. Isso é questão inviabilizado pelo próprio modelo. Né? O modelo mudou. Essa época não existe mais. Bem, aqui uma pergunta final que ela vale para pergunta do doutor Paulo de Tarso, ex-servidor da Sudene, com muita honra, como ele acrescenta aqui. O governo federal, é uma pergunta muito pertinente, que acho que o doutor
o doutor Leonidas vai querer falar. E se deixar também eu falo. O governo federal, ao construir a barragem de Boa Esperança no Piauí para a geração de energia elétrica em fins da década de 60, inviabilizou a navegabilidade do rio Parnaíba, por não ter construído as reclusas. Verdade. Quando serão construídas as reclusas que assegurarão a tão necessária navegabilidade do rio Parnaíba? Não há prazo? Não sei. Não sei e não há prazo, né? Não sei quando vai ser construído. Isso é um processo de negociação. Na realidade, você, se não estava no projeto antes, é um custo adicional, vai ter que fazer um projeto para isso. Né? Mas dentro da mesma linha, se me permite, senhor superintendente, só para completar, quando o conferencista falou da falta de opções de geração de energia para o Nordeste, falou nas 5 mini hidrelétricas no Rio Parnaíba. Para gerar 400 megawatts, é um delta X irrelevante. Acontece que aquele rio que tem 1.450 quilômetros, que tem que ser recuperado em termos de navegação, que é um dos pontos básicos para o desenvolvimento do Estado, até hoje não se conseguiu recuperar a navegação por falta de uma única esclusa, de uma barragem relativamente grande, que é de Boa Esperança, que é a Coeb, companhia. Como é que se vai admitir se construir 5 mini hidrelétricas, o que exigiria 5 mini eclusas? É absurdo, é um contrassenso. Eu vou liderar uma revolução popular no Piauí e no Maranhão contra uma solução desse tipo, e tenho certeza que vou contar com o Paulo de Tarso e com o superintendente da Sudene. Bem, meus senhores, nós estamos encerrando por conta aqui da... O fato é que a hidrelétrica, as reclusas do Rio Parnaíba começaram a fazer e nunca concluíram. O fato é que, por egoísmo do setor energético, nenhuma hidrelétrica nesse país foi projetada com reclusa. Essa é que é a história. Tem sobradinho, e os né? rios usados pelo setor energético nunca mereceram a atenção das hidrelétricas desse país, e todos eles necessitam de um programa de revitalização. Caberia às energéticas, a chefe e outras, bancarem todo o programa de revitalização do Rio São Francisco, bancarem a revitalização do Rio Parnaíba e de todos os rios que o setor explora e não repõe um centavo sequer para a revitalização. Essa é que é a história. Bem, meus senhores, o evento está terminando, mas antes do encerramento, vamos ter aqui uma hora cultural. Primeiramente, quero agradecer a presença de todos, agradecer aos senhores palestrantes, conferencistas, que aqui vieram como verdadeiros palestrantes pro bono, e todos se candidatam a receber uma medalha só por alguma época, né? A presença do ministro Reis Veloso, a presença do Gêner Guimarães, que supriu aqui o importante, a presença do presidente do ITI, que falou pouco, mas com muita densidade, o doutor Martini. O doutor Martini foi objetivo nas suas colocações, e nós vamos dar desdobramento a essas colocações aqui feitas pelo doutor Martini, do ITI. Agradeço aqui também ao Wagner, né? Wagner, que aqui falou sobre os objetivos do milênio do Brasil. Agradeço aqui ao professor essa ilustre surpresa, essa grata surpresa, o doutor José Bará, né? Esse cidadão carioca, paulista, mas com alto sentimento de brasilidade, né? Agradeço aqui a lúcida palestra aqui do doutor Belmirando Costa, embora eu discorde de muita coisa do que ele disse, né? E eu gostaria que essa palestra fosse gravada para levar a discussões de outros fóruns, inclusive com a bancada do Nordeste, da questão energética, né? É inconcebível, por exemplo, que o Plano Nacional de Energia, o PNE, não tem uma palavra sobre o sol, que tapar o sol não é com a peneira, não, é com um aço. Porque um país tropical como esse não se faz uma referência. Agora resolveram dar uma chancezinha, que vão permitir energia solar.
né? Leilão de energia solar, coisa e tal. Mas não há uma linha sequer no Plano Nacional de Energia sobre o sol. Essa evidência, né, que está aí para a alegria de todos nós, né? Eu agradeço a presença dele, agradeço a presença aqui dessa referência pernambucana-piauiense, né? Pernambucana-piauiense, piauiense-pernambucana, que é o o professor Leonidas, figura querida aqui em Além-Mar, né? Além-Mar. Eu agradeço também aqui a colaboração desse meu assessor pro bono, porque a SUDENE, como forma de superar a sua fragilidade institucional, eu me especializei em botar os outros para trabalhar de graça para a SUDENE. Aqui, o professor, a mais nova aquisição, o professor Bará. O professor Leonides também, o ministro Reis Veloso, enfim, eu tenho uma assessoria informal aqui em Brasília, né? São meus assessores, são meus amigos. Por isso eu quero ganhar a amizade do professor Bará. Eu quero ganhar a amizade do professor. Pois bem, meus senhores, esse evento foi muito bom. Houve uma sinergia muito grande. As ideias fluíram com muita vontade de fruição, de materialização, né? E isso nos faz pensar. Nós mantivemos contato com a Abril Cultural, a Abril, editora da revista Exame, e vamos organizar um grande evento, né, no próximo ano, numa das capitais do Nordeste, com a participação SUDENE, talvez BNB, BNDES, revista Exame. Mas antes disso, ainda no que nos resta deste ano, nós vamos organizar um outro evento, não sei ainda em que cidade será, né? Um outro evento para dar continuidade, para institucionalizar essa instituição, esse fórum, como um centro permanente de debate do Nordeste, para que nós não percamos o trem da história. Se o Nordeste está crescendo, isso é verdade, os outros também estão crescendo. E se nós não acordarmos, nós vamos voltar para o século passado. Essa que é a realidade, né? Não adianta nos acomodarmos nos louros que o Nordeste está crescendo mais do que o Brasil há 10, 12 anos, mas se nós continuarmos nesse ritmo, nós vamos levar 40, 50 anos para atingir 20% da renda nacional. Essa que é o grande desafio. Então, nada de se acomodar. Como dizia um poeta revolucionário cubano, se não fizermos o tempo todo, tudo o que podemos fazer é exatamente como se não fizéssemos nada. Eu agradeço a presença de vocês e convoco todos à luta pelo Nordeste. Muito obrigado.